E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade na nossa aula, né, sobre Google Docs. Vamos para a parte 2, né? Para quem não assistiu a parte 1, recomendo que assista, porque lá a gente dá uma introdução sobre como funciona, as principais funcionalidades dele, né? E aqui a gente vai pôr a mão na massa. Vamos trabalhar já com a formatação de um documento, tá ok? Eu vou entrar aqui na turma A, mas o conteúdo vai ser o mesmo para a turma A e para a turma B, então não vai ter problema para nenhum de vocês, tá ok? Turma A, vamos lá nas atividades. Nas atividades, vai estar liberado para vocês a aula. Achei. Pronto. Aula de editor de texto, tá ok? Esses 3 arquivos vão ser utilizados agora para a gente poder fazer a nossa aula, criar nosso documento, tá ok? Primeira coisa, vamos abrir o nosso Google Docs, tá? Na aula passada eu ensinei vocês. Eu vou entrar pelo e-mail, acho que é mais tranquilo para vocês, mas se você já tem prática, vai direto no Drive, ok, tá? Então, abri o meu e-mail, Gmail normal, e vou aqui no meu Google Drive, tá ok? Ó, não, mais Google Apps aqui, Google Drive, aberto o meu Apps. Eu já tinha criado esse arquivo, tá? Então eu posso trabalhar nele, no caso vocês podem trabalhar nele. Eu vou criar um novo arquivo só para facilitar, para vocês terem um segundo exemplo, né? Então, com o espaço em branco aqui, ó, eu tenho 2 formas. Eu posso vir na opção Novo e escolher Google Docs, tá ok? Ó, então, Novo, opção Novo, Google Docs. Ou posso clicar com o botão direito do mouse aqui e escolher também Google Docs. Qualquer uma das 2 opções vai funcionar, né? Vamos pelo novo, que é mais bonitinho. Então, novo, Google Docs. Está aqui aberto o nosso documento em branco, ok? Vamos dar um nome para ele. Aula Docs, parte 2, só para a gente ter uma referência do que a gente vai fazer. Tranquilos? Feito isso, vamos voltar no nosso material. Não vou precisar mais do meu e-mail. Vamos voltar no nosso material. E vamos abrir a nossa apresentação, tá ok? Então vamos abrir nossa apresentação aqui, editor de texto. Eu expliquei para vocês que a gente não vai trabalhar com Word, dado algumas limitações de vocês, de não terem computador, não ter o Office instalado, não tem problema nenhum. De novo, quando tiver a nossa aula presencial, eu retorno com isso aqui e explico para vocês melhor como é que funciona, tá ok? O que vocês vão fazer é pular para a página 46. Ó, página 46, que é onde a gente começa propriamente a formatar o nosso texto, tá ok? Feito isso, vamos voltar de novo na nossa atividade, ó, na nossa página, na nossa sala de aula, e vamos abrir agora esse documento aqui, ó, auladocs.txt. Vamos dar um clique nela, tá? O que a gente vai fazer agora é copiar todo esse texto e colar na nossa parte de documento. Então eu vou selecionar clicando com o botão esquerdo do mouse e segurando, ó, no início. Cliquei e segurei. E vou descer até o final, ó, arrastando até o final. Depois que eu arrastar, eu tenho 2 formas, ou usando o comando Ctrl C, ou botão direito, copiar, tá? Fica a critério de vocês qual escolher. Depois que eu copiei, eu vou vir na aula, no documento do Docs que eu acabei de criar, e vou colar o meu texto, ó. 2 formas de colar também. Um atalho Ctrl V, segura o Ctrl apertado e aperta V, ou botão direito e colar. Qualquer um dos 2 funciona. Professor do céu, mas isso está muito feio. Tá feio mesmo, mas a gente vai dar uma melhorada nisso e vai deixar ele bonitinho. Eu prometo, né? Então tá lá, nosso documento copiado, tá ok? Vamos voltar agora na nossa apresentação, no nosso material, na página 46. Aqui o que ele está ensinando é selecionar o texto. A gente acabou fazendo isso, então se você chegou nesse ponto, você conseguiu selecionar um texto. Por que é importante? Porque algumas formatações só vão ser realizadas se você selecionar o texto, tá? Então, por exemplo, aqui, eu cliquei com o cursor no início e apertei negrito. O que é o negrito? É tornar a cor mais forte, né? Deixar uma cor mais forte, diferenciando do texto normal. Percebam que não houve mudança. Por quê? Porque eu não selecionei o texto. Então, eu preciso o quê? Selecionar o texto para fazer algumas modificações, ó. E aí aconteceu a mudança, tá ok? Então, selecionar um texto é bem tranquilo, beleza? Vamos para a primeira formatação nossa, alinhamento, isto é essencial, tá ok? O que é o alinhamento? Você tem algumas opções aqui, na verdade são 4 opções. Você tem um alinhamento à esquerda, percebam que no texto tá tudo aqui alinhadinho, bonitinho, a que lado? No lado esquerdo, tá ok? E olha como é que tá o lado direito, olha a bagunça que tá ok? Então essa é a característica do alinhamento à esquerda, alinhado aqui, desalinhado aqui, beleza? Vamos testar o centralizado. De novo, eu preciso selecionar o texto para ver alguma mudança, tá ok? Vamos selecionar o texto aqui. Deixa eu adiantar logo, né? Então nós temos algumas opções para selecionar o nosso texto. Você pode selecionar ele todo assim,
ou utilizar o comando Ctrl mais A, tá ok? Ctrl, segura o Ctrl apertado, A, ele seleciona todo o texto, não importa quantas páginas você tenha, dá para ser feito assim, tá bom? Então vamos fazer uns testes agora. Alinhar ao centro, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o texto e posicionar no centro. Olha o jeito que ficou aqui. Perceba que o lado esquerdo e o lado direito agora não estão mais alinhados. Por quê? Porque ele colocou todas as palavras centralizadas, tá ok? Então esse é o alinhamento centralizado. Alinhamento à direita, quando eu clico na direita, olha lá, ó. Muito parecido com o que foi feito com o alinhamento esquerda, com a diferença que todo o lado direito agora está alinhado corretamente, tá ok? Ó? Em contrapartida, o meu lado esquerdo está todo bagunçado, tá bom? Então esse é o alinhamento à direita. E o alinhamento mais tradicional, mais utilizado para texto, principalmente quando a gente trata de monografias, quando a gente trata de dissertações, artigos, né? Documentos mais oficiais, mais importantes, é a formatação justificada. Olha o que o justificado faz. Percebam que agora ele alinhou tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá ok? Esse é o alinhamento mais tradicional. Professor, mas não dá para fazer isso na mão? Se você for tentar dar os espaços, você vai perceber que existem diferenças aqui, ó, tá? Então, em alguns textos, o espaço fica um pouco menor, por exemplo, aqui, em relação a esse. Mas, para o documento de texto, isso é um único espaço. Você teria que controlar isso e você nunca iria conseguir deixar isso aqui perfeitamente alinhado, tá? Então, quando você quer alinhar do lado esquerdo e do lado direito também, o alinhamento correto é o alinhamento justificado, tá ok? Vamos voltar como estava antes o nosso documento para a gente seguir nas nossas aulas, tá ok? Opa, para a gente seguir no nosso material. Aqui, pronto. Então, vamos fazer uma mudança agora já naquele documento. No arquivo que a gente acabou de trabalhar, eu vou centralizar, ó, eu vou centralizar somente iniciando com Microsoft Office. Então, vamos pegar aqui, ó, somente esse texto iniciando com Microsoft Office, tá ok, ó? Até que parte, vamos ver aqui até onde que a gente vai selecionar, até estruturados, tá? Ó, então até estruturados, vamos dar um Enter aqui para ficar organizado e vamos selecionar ele, ó. Esse texto aqui, no enunciado, informa que ele deve ser centralizado. Então eu selecionei e vou centralizar o meu documento, meu texto, tá vendo, ó? Então ficou centralizado. O título, né, os autores, professor, esse nome está errado. Sim, eu sei, nós vamos fazer uma atividade depois com isso aqui também, tá bom? Então, alinhe o texto à direita. Então, os autores serão alinhados à direita. Eu selecionei o texto e vou alinhar à direita. Ó, tá lá, tá ok? Bonitinho, alinhado à direita. O texto Universidade Federal do Governo Brasileiro, Universidade Fictícia. Nós também vamos selecionar, vamos centralizar ela. Então, eu vou pegar a universidade, ó. Centralizei. Tá lá, beleza? Centralizada, bonitinha. Tranquilos? O restante do texto, ou seja, tudo que estiver abaixo, nós vamos justificar. Então, daqui para baixo, ó, tá? Daqui para baixo. Uma forma de selecionar daqui para baixo, você pode clicar aqui, ó, no início, e eu quero selecionar tudo que está para baixo dessa parte do resumo. Então, eu posso segurar a tecla Ctrl Shift End, que ele vai selecionar tudo para baixo, tá ok? Se eu quiser selecionar tudo que está para cima, por exemplo, tudo que está acima de introdução, eu poderia segurar Ctrl Shift Home e ele seleciona o texto para cima, tá? Então são duas formas que a gente vai trabalhar para facilitar a nossa vida. Então Ctrl Shift End, selecionei tudo que estava abaixo do meu texto. E ele falou que tudo isso aqui deve estar justificado. Então tá aqui a opçãozinha justificar. Tá lá, ó, belezinha, arrumadinho o nosso documento, tá ok? Ainda tem alguns problemas, nós vamos corrigir à medida que a gente for acompanhando aqui, tá? Outra parte importantíssima, né? Espaçamento de linhas. O que é esse espaçamento de linhas? Espaçamento de linhas é o espaço que vai acontecer entre uma linha e outra, tá ok? Isso é muito importante porque facilita a leitura, principalmente quando for impresso um documento. Então, quando a gente imprimir um documento, fica muito mais fácil você ler um documento se você tem um espaço maior entre as linhas. Normalmente, esse espaçamento já tem um padrão da BNT, que é o espaçamento de 1,5, tá ok? Aonde eu consigo visualizar esse espaçamento? Tá aqui, ó, espaçamento entre linhas. Quando eu clico uma vez nele, ele já me dá algumas opções. O espaçamento simples, 1.15, 1,5, que é o tradicional que a gente mais utiliza para documentos, e o espaçamento duplo, tá ok? Então, esses são os espaçamentos. Vamos fazer só uma diferença aqui. Esse aqui seria o espaçamento simples. Olha lá o jeito que ele fica. Viu que ficou menorzinho aqui, próximo?
E agora o espaçamento tradicional, que é o espaçamento de um e-mail. Olha como o texto cria um espaço entre uma linha e a outra, tá vendo? Então fica mais fácil de ler, né? É óbvio que dependendo da necessidade sua, por exemplo, eu quero economizar páginas. Você pode fazer essa formatação, desde que não siga normas rigorosas. No caso de uma monografia, você nunca vai fazer isso, né? Tá bom? Mas existe essa opçãozinha, tá? Então isso aqui é o espaçamento entre linhas. E aqui ele fala o seguinte, ó. Vamos fazer as configurações que ele está pedindo. Primeiro, quebrar uma linha após. Quebrar uma linha, né? Eu ensinei para vocês nas aulas passadas, quebrar a página, né? Aqui eu vou quebrar uma linha. Como que eu faço isso, pessoal? No final, onde você quer, apertar a tecla Enter. Então aqui eu criei uma quebra de linha aqui, tá? Só para separar o contexto. Então aqui é o título, aqui são os autores, tá? Aqui é a universidade. Então para criar uma organizaçãozinha melhor no meu documento, tá ok? E aqui ele fala, ó, esse enunciado vocês podem seguir depois por aqui, fazendo até no Word se vocês quiserem. Vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Eu estou mostrando no Google Docs porque a gente está com essa limitação, esses probleminhas nas nossas aulas, tá bom? Então, ó, isso aqui tudo com quebra de linha. E ele fala, insira uma quebra de linha antes e depois de palavras-chave. Então, ó, palavra-chave está aqui. Então, vou inserir uma quebra antes e depois. Percebam que alguns textos estão sublinhados com vermelho, estão marcados. Por quê? Porque aqui tem algum erro de português. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer a correção depois, tá? Então, não precisa se incomodar e tentar mexer agora. A gente vai corrigir isso, tá? Antes e depois de introdução. Então, antes e depois de cada capítulo, ó, de cada título, tópico, né? Nós vamos fazer isso aqui. Metodologia também, ó. Vamos descer em todos. Desenvolvimento também. Conclusão, ó. E referências, tá ok? Ó, então, um enter antes, um enter depois, para ficar bem organizado. Tá ficando melhor, né? Ainda tá estranho, principalmente para quem já está acostumado com as normas da BNT, já deve estar se incomodando com algumas coisinhas, né? Uma dica, nossa fonte não tá legal, mas enfim, a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos continuar aqui. Todo o texto deve ter o espaçamento de linhas de um e-mail. Então ele está falando todo o texto, sem exceção. Para selecionar todo o texto, segura o Ctrl apertado e a tecla A. Selecionei todo o texto e agora eu vou vir aqui, ó, espaçamento, tá vendo? Ó? Quando eu clicar aqui, eu vou selecionar o espaçamento de um e-mail. Então tá lá meu texto todo configurado em um e-mail, tá bom? Professor, ficou com espaço grande? Sim, ficou, porque ele considera que aqui deveria ter alguma coisa, um texto, não é? Como não tem, ó, por isso, agora você percebe que tá o mesmo espaçamento entre eles, mas como não tem texto, é por isso que fica maior um pouco, tá ok? Então todo o texto agora nosso está com espaçamento de um e-mail. Observem aqui no canto que ele já entendeu alguns títulos, tá ok? Isso foi por conta dele, ele percebeu que está com maiúsculo e já fez uma inferência nisso, tá vendo? Ó? Ele acabou considerando que já existem títulos sem nem a gente precisar informar, tá? Isso é bem legal, ele fez automático, a gente não precisou mexer com isso. No Word a gente precisa fazer uma associação desse texto com um estilo para poder falar que isso aqui seria um título, tá ok? Então, mas não tem problema, a gente vai fazer tranquilamente assim, beleza? Vamos seguir. Então, tabulações e parágrafos. Tabulação e parágrafo é muito importante. Eu vou pular essa parte aqui, porque aqui está trabalhando diretamente com a régua do Word, tá? E vou entrar aqui na parte já do nosso Google Docs. O que é isso? Isso aqui, normalmente, para quem está acostumado a escrever em cadernos, é aquele espaço que existe aqui, ó, numa primeira linha, tá ok? Então, isso aqui é chamado de recuo ou parágrafo, tá ok? E nós temos formas fáceis de trabalhar com isso aqui, tá? Por quê? Tá vendo que tá tudo alinhado? Não é normal. Normalmente um texto, a primeira linha, depois de um parágrafo, deve ter... Opa, aqui tem um espacinho, deixa eu corrigir aqui. Isso aqui depois eu corrijo no material, tá ok? Não vai estar assim não, beleza? Então, normalmente, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Nesse exemplo aqui de metodologia, eu tenho 2 parágrafos. Eu tenho um fato e muitos softwares são conhecidos. Isso aqui deveria ter tido uma diferença entre eles. Por quê? Para a gente conseguir visualizar melhor onde existe uma quebra e onde não existe uma quebra de parágrafo. Tá ok? Olha aqui outro exemplo. Ó. O contrário vem até aqui, tá vendo? E o trecho aqui. Isso complica um pouco. Isso bagunça um pouco a nossa vida, tá ok? Então nós vamos corrigir esses parágrafos. Como? Nós vamos selecionar o texto que a gente quer aplicar ao parágrafo, ó, e vamos aqui em formatar. E nós temos a opção de alinhar e avançar. Já existem alguns alinhamentos aqui, né? E alguns recuos. Mas o que eu quero é um recuo personalizado. Por quê? Porque no enunciado, ele está pedindo o recuo de primeira linha de um e-mail. O que é o recuo de primeira linha?
Recuo de primeira linha é esse processo aqui, ó. Somente a primeira linha do texto, ó, opa, desculpa, só a primeira linha vai sofrer o recuo. Tá vendo que só a primeira linha foi marcado como um recuo? Isso é o recuo de primeira linha. Aqui nesse exemplo fica mais claro. Olha aqui, ó, vamos selecionar o texto e eu vou marcar ali, ó, só a primeira linha, ó. Opa, de novo, marcado errado, né? Tá meio ruim aqui, aqui pronto, agora vai, ó. Então, olha só aonde houve o início de um parágrafo, houve essa quebra. Percebam que aqui não foi tão interessante fazer, e realmente não é muito prático, então a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Nós vamos selecionar o texto e vamos vir formatar, ó. A opção alinhar e avançar, tá vendo? Opções de avanço. Nas opções de avanço, eu tenho aqui, ó, alguns espaçamentos já padrões, mas eu não quero, eu vou vir aqui em avanço especial e vou marcar só a primeira linha. Quanto que eu quero na minha primeira linha? 1.5 e vou aplicar. Então tá lá minha primeira linha, tá ok? No espaçamento. Vamos fazer isso em todo o texto. Professor, tem um jeito mais fácil? Tem, e depois eu vou ensinar, mas primeiro vamos entender repetindo o comando, né? Vamos lá, então de novo, ó, alinhar e avançar, opções de avanço, primeira linha, de novo, né? E vamos fazer para 1.5, ó. Tá ok? Vamos fazer isso aqui também, em todo o texto, desconsiderando os títulos, eles não precisam ser aplicados, né? O pessoal que já sabe mais ou menos como fazer já deve estar pensando, poxa vida, tem um jeito muito mais fácil, né? Mas vamos lá, ó. Então, opções de avanço, primeira linha, 1.50, aplicar. Tá vendo? Então ele está aplicando esse recuo de primeira linha em todo o meu texto, ó. Vamos lá mais uma vez, opção, alinhar, avançar. Opções de avanço, primeira linha, 1.50, tá ok? Então tá lá o nosso recuo. Não vamos colocar na referência é um caso à parte, tá bom? Então tá aqui nosso texto, todo ele com recuo de primeira linha. Tranquilo? Vamos dar seguimento aqui. Formatação do texto, isso aqui também é muito importante, né? As configurações mais tradicionais. Desculpa. O pessoal já está acostumado. Então, negrito, itálico e sublinhado, tá bom? O que é o negrito? O negrito é dar um enfoque mais forte na cor, tá? Olha lá, tá vendo? Então ele deixou a cor mais escura. Não confundam que ele não vai deixar a cor negra, tá? Preta, não vai, não é a ideia dele. A ideia aqui é dar um enfoque, uma cor mais forte. Por quê? Porque se eu mudar para a cor vermelha, ele também aplica o negrito. E olha que a cor fica mais forte e continua com o vermelho, tá bom? Então esse é o negrito. O itálico vai inclinar a letra para a direita. Então olha lá, ó. Percebam que existe uma inclinação na letra, tá bom? Também é utilizado bastante, normalmente em textos, quando você tem um idioma diferente do que você está redigindo. Então, nós estamos escrevendo em português e tem um idioma, tem uma palavra em inglês. Então, normalmente a gente coloca o itálico para dar uma lembrança para a pessoa que está lendo que aquele texto não está no idioma nativo, tá? Do texto, beleza? Sublinhado, esse é mais tradicional, já estamos acostumados, é aquele tracinho abaixo do texto, tá ok, ó? Então o texto está sublinhado. Outra configuração aqui no lado é a cor do texto. Muito cuidado, não confundir com a cor do realce, tá? O realce, ele faz aquele processo semelhante àquela caneta, né? Aquela caneta de marcar, aquele marcador falado, que você passa, normalmente aquele amarelo, aquele verde limão, sei lá como é que chama aquela cor, e aí você aperta esse cor do realce. Então olha lá o que ele faz. Ele coloca um fundo em toda a linha, tá vendo? Então toda a minha linha tá com essa cor. Mas a cor do texto continua, no caso, a cor preta, tá ok? Então, cuidado, não confunda a cor do realce com a cor do texto. Agora sim, eu vou mudar a cor do texto. Então, a cor do texto, ó, eu vou deixar, por exemplo, em vermelho, tá bom? Então, aqui eu mudo a cor do texto, aqui eu mudo o realce, a linha inteira, tá bom? Tranquilos? Vamos chegar aqui e vamos ver o que ele vai pedir a mais. Ah, legal, então tá aqui. Os textos devem seguir em negrito. Olha, então isso aqui ele está falando que vai ser negrito. Vamos colocar em negrito isso aí então? Opa, de novo errado aqui. Primeiro título, ó. Título em negrito. Tá lá bonitinho, ficou legal. Vamos no seguinte. Universidade. Então, aonde está a universidade também vai ficar em negrito, tá? Ó. Que mais? Resumo também vai ficar em negrito. Só a palavra resumo, tá bom? Só a palavra resumo tá em negrito. Vamos lá. Palavra-chave. Vamos colocar palavra-chave também em negrito, ó. Beleza, né? O que mais? Agora os títulos, né? Introdução, metodologia, todos eles vão estar em negrito. Então vamos lá. Introdução, ó, negrito. Metodologia, negrito.
desenvolvimento, negrito, e conclusão, negrito, e por fim, referência também, negrito, tá bom? Então tá lá, bonitinho, nosso texto, tá ok? Ó, já tá dando uma cara mais bonitinha para ele, né? Vamos ver o que ele pede ainda aqui? Este texto, na verdade, os autores devem estar com itálico. Então vamos colocar itálico aqui, ó. Esse texto aqui, itálico. Olha a opção de itálico aqui em cima. Então tá aí o nosso texto em itálico, tá vendo? Beleza. Então vamos seguir, vamos ver o que mais que ele fala. Ah, formatação e tipo de cor, né? Cor e tamanho da fonte. Isso é muito importante também, tá? A cor eu já expliquei para vocês, mas aí eu tenho o tamanho e o tipo da fonte, tá ok? O que acontece? Essa fonte aqui é a fonte chamada de Courier-New. Não é uma fonte que a gente costuma utilizar em documentos, em dissertações e monografias. Não são documentos que estão previstos na norma da BNT, a não ser que seja normalmente para código-fonte de programa, que não é o caso de vocês, né? Então não é uma fonte que a gente costuma utilizar. A fonte que a gente costuma utilizar, na verdade, são duas. É a fonte Arial, que é muito tradicional, e a fonte Times New, ó, Times New Roman, tá ok? São as duas fontes que normalmente todo documento, todo artigo, toda dissertação e monografia deve ser escrita. O que é importante é não misturar as fontes, tá? Se você escolheu Arial, vai de Arial. Escolheu Times New, vai de Times New. Em alguns casos você não tem essa opção. Por quê? Porque a própria instituição já fala qual a fonte que você deve adotar, tá ok? Então o que a gente vai fazer inicialmente aqui é mostrando a fonte, o tamanho da fonte. Então aqui nós também podemos mudar o tamanho da fonte, tá? Não confunda mudar o tamanho da fonte com aumentar o zoom, ó. Isso aqui eu vou aumentar, na verdade, só para minha tela aqui. Então eu posso colocar em 150%, mas a minha fonte continua com 10.5 ainda, tá vendo? Então não mudou absolutamente nada no meu texto, tá? Não confunda então o zoom, que aumenta a tela só, com o Courier, com o tamanho da fonte aqui no caso, tá? Olha a diferença agora aqui, ó. Vou selecionar esse texto e vou aumentar, vou colocar uma fonte maior, 14, por exemplo. Olha a diferença. Aqui eu aumentei o tamanho da minha fonte, tá bom? Então não confunda o zoom com tamanho de fonte, tá bom? Formatação, então tipo e cor e tamanho de fonte. Vamos ver o que ele pede pra gente fazer? Todo o texto deve estar em Times New. Beleza, a gente já sabe selecionar todo o texto, né? Deixa eu voltar isso aqui, todo o texto, então vamos selecionar. Deixa eu colocar 100%, fica mais fácil, a gente vê o documento inteiro, tá? Então, eu vou selecionar todo o texto, de novo, seguro Ctrl apertado e A, todo o texto está selecionado. Percebam que está em branco aqui, normalmente, ó, todos os dois estão em branco, tá vendo? Normalmente isso indica que existem mais de uma fonte no seu texto, tá? Tem mais de uma fonte que está selecionada. Ele não sabe qual é e nem onde está. Ele só está te dando o indicativo que você tem duas fontes configuradas. Então vamos marcar agora todo mundo, como foi pedido, para Times New, ó. Olha lá, percebam que agora ficou habilitado o Times New? Por quê? Porque ele tem certeza agora que toda a seleção que você fez está com a fonte Times New, tá ok? Isso é uma dica, isso funciona no Word também. É bem legal para a gente saber se tem algum probleminha na nossa formatação. O texto iniciando com o Microsoft Office deve estar com fonte 12 e maiúscula. Isso aqui também é legal, tá? Vamos selecionar aqui primeiro o nosso iniciando com o Microsoft Office. Vamos colocar tamanho 12, ele está com 10.5, eu quero o tamanho 12. Então tá lá, tamanho 12 certinho. E aí ele fala tudo em maiúsculo. Ah, professor, agora eu já sei, eu vou ter que redigir tudo de novo, só que colocando em maiúsculo. Não, né? Não vamos fazer isso. Na informática, se você vai repetir alguma coisa está sendo feita errado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar o texto e vamos na opção aqui, ó, formatar, tá? E nós temos aqui, ó, texto. Na opção texto, eu tenho aqui embaixo maiúsculos e minúsculos. E aí ele faz toda a mudança de acordo com o que eu quiser. Então eu quero tudo em maiúsculo. Então tá lá selecionado tudo maiúsculo, tá vendo? Aonde eu fui? Formatar. Percebam que eu tive que selecionar o texto, né? Se você não selecionar, não vai ser feita nenhuma mudança. Então eu preciso selecionar o texto, formatar, texto, a opção texto, maiúsculos e minúsculos. E aqui eu posso escolher o que eu quiser. Se eu quiser voltar para minúsculo, é só clicar aqui que ele vai mudar tudo, tá bom? Deixa eu colocar do jeito que ele solicitou lá. Ó, maiúsculo. Beleza, então tá bonitinho. Vamos ver o que mais que ele tá pedindo? O texto Bill Gates deve estar na fonte 10. Então ele está falando que esse texto aqui, somente esse texto que eu selecionei, vai estar com a fonte 10. Ele está com 10,5, então vamos fazer a mudança? Fonte 10. Beleza, percebam que deu uma diferençazinha aqui, né? Como o zoom tá muito, tá normal aqui, né, 100, a gente acaba não vendo melhor. Mas quando a gente coloca em 150,
Olha a diferença, tá vendo? Ó, a gente percebe que esse texto realmente está menor, tá bom? Então vamos voltar aqui no 100, tranquilo, vamos lá. O restante do texto deve estar com fonte 11, tranquilo, né? Então vamos lá, vamos fazer o restante do texto com fonte 11. Então tudo que está aqui para baixo, eu já ensinei vocês a selecionar tudo que está para baixo. Ctrl, Shift, End, ó. Selecionei todo o texto. Todo o texto deve estar com fonte 11. De novo, perceba que está em branco aqui. Por quê? Porque ele está me informando que em algum local desse documento tem um tamanho de fonte diferente do 11, tá? Então, é uma dica que está dando aqui para você que a formatação não está ok. Então, o que eu vou fazer? Selecionei e vou colocar a fonte 11. E aí eu pergunto para vocês, algum de vocês salvou o documento nesse momento? E aí está uma das vantagens, né? Não precisa, tudo que a gente está fazendo já está sendo salvo de forma automática, tá ok? Então, a gente não precisa nem se preocupar muito com isso. Nós não vamos perder o nosso documento, tá bom? Depois a gente vai fazer uma melhoria, tá tendo umas quebrinhas aqui, mas não tem problema, tá? Então, nós terminamos. Todo o texto deve estar com a cor preta, ok, né? Aqui a gente aparenta que está, mas você não pode ter certeza. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar todo o meu texto, Ctrl A, e vou marcar a cor preta, tá ok? Olha lá, cor preta, cadê? Aqui, ó, tá? Já tá marcado, eu só vou reforçar, então... Prontinho, agora eu tenho certeza que está tudo marcado com a cor preta, beleza? Isso aqui encerra essa outra parte. Tranquilos? Vamos seguir. Vamos lá. Ortografia e gramática. Isso aqui é muito importante. O que a gente vai fazer? Nós vamos tentar corrigir a gramática do nosso documento. Bom, então, nós formatamos, mudamos a cor, né, do nosso texto, deixamos tudo preto. E agora faltam poucas modificações. Percebam que agora nosso artigo, né, ó, já está com a cara mais bonitinha, já está mais organizado. Falta pouca coisa, tá? O que a gente vai tratar agora? Na verdade, esses erros ortográficos, tá? Então nós vamos corrigir o erro ortográfico. Vamos lá, nas opções ferramentas, eu vou escolher ortografia e gramática, tá ok? Ortografia e gramática. Vamos lá, verificações de ortografia, e ele vai começar a me apontar alguns erros. Aqui é preciso ter um pouco de atenção, tá? O que acontece? Esse nome, obviamente, está errado, mas é um nome de uma pessoa. Você não pode afirmar, em alguns casos, que o nome realmente está errado. Por exemplo, aqui no caso. Quem garante que não existe uma Crozenilda? Apesar de ser um nome estranho. Quem garante que realmente não existe um Bill Gates escrito assim, tá? Então, normalmente, nomes, é bem complicado você fazer essa correção. E aqui ele me dá duas opções, né? Então... aceitar a alteração que ele está me sugerindo, o que nem sempre é o que eu quero, né? Lembre como eu falei, pode ser o caso de não ter um erro. Eu não sei, eu vou ignorar para essa situação. Steve Jobs também pode ser alguma coisa, apesar desse Steve já ser um nome mais tradicional e mais comum para a gente, né? Então eu vou fazer uma modificação nesse caso, eu acho que pode estar errado, então eu vou aceitar a mudança. Perceba que já houve alteração. E Jobs também, né? Então eu vou fazer essa alteração também. Aceitar. Vou ignorar esses nomes aqui, vocês entenderam o conceito, né? O FGB, apesar de ser uma universidade fictícia, eu não vou modificar, eu vou ignorar esse erro, tá? Por quê? Porque pode ser a sigla dela mesmo, então eu vou deixar, tá ok? Ignorar. Opa, agora aqui não, aqui já é um erro de português, né? Serão abordados, né? Então aqui eu vou aceitar, tá ok? Aqui eu vou aceitar. Outro ponto interessante. Básicos. Aqui a gente percebe que realmente tem escrito errado, né? E vamos imaginar que existam mais 50 básicos ou 1000 básicos escritos aqui. Você não precisa ir passando de um a um nesses básicos para fazer essa correção. Ou qualquer outra palavra, por exemplo, padrão aqui, né? Se você selecionar esses 3 pontos aqui, mais opções, vocês vão perceber que você tem aqui, ó, foi encontrado mais um básico. Você quer aceitar em todos ou você quer ignorar em todos, né? Se eu aceitar em todos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todas as correções de básico sem o acento, considerando o acento, tá? Então é prático fazer isso. Do mesmo jeito que ignorar. Igual o nome que a gente encontrou ali, por exemplo, Bill Gates. Pode aparecer mais alguma vez no meu documento. E eu quero manter aquele Bill Gates? Ok, então é simples. É só você vir aqui ignorar tudo e ele não vai mexer porrinhar por causa disso, tá ok? Outra situação é uma palavra que você escreveu, que o Google Docs considerou como erro, mas você tem certeza que não é errado e você não quer que ele seja registrado novamente como um problema. Então o que você pode fazer? Você pode adicionar ele ao dicionário, tá? Você adicionando ao teu dicionário pessoal,
toda vez que você acha que o documento encontrar, que o leitor aqui de ortografia, o verificador de ortografia e gramática encontrar aquele erro, ele vai considerar aquela palavra como correta, porque ele está no teu dicionário, tá? Então você pode fazer isso. Daqui a pouco a gente faz um exemplo com esse adicionar, tá ok? Então vamos fazer a correção em todos os básicos. Não tem mais nenhum, tá tranquilo. Vamos ver se tem mais algum padrão. Também não tem nenhum. Aqui no caso, é importante dar uma lida, vamos ver se tem contexto, né? Na prática, um texto seguindo um padrão resumido de artigo científico. Não tem um erro aqui, então vamos ignorar. Indústria. Vamos ver se tem mais alguma indústria. Não tem, vamos considerar o erro. Distraiu, que o leitor se distraiu com o conteúdo do texto legível, né? Também vamos ignorar, não estamos... Y aqui é um texto apenas para encher linguiça falado, né? Então, tanto faz, a gente pode mudar ou não, vamos fazer a mudança. Do mesmo jeito aqui também são erros apenas para a gente simular aqui, tá? Então, óbvio que num texto você teria que ler melhor o que está sendo corrigido e ver se realmente precisa ser feita uma alteração. Aqui é uma citação, então eu vou deixar e pronto, né? Então não há mais erros no meu documento. Então ele considerou que não existe mais nenhum problema no meu documento, tá ok? Feita a correção ortográfica, beleza? Faltam mais duas partes para a gente fechar esse nosso artigo. E uma parte delas agora, a penúltima, é muito importante, tá, pessoal? Que é o quê? É a configuração do meu layout de página. O que raio é esse layout de página? Imagine que você faça todo o seu trabalho, ele está muito bonitinho, só que você configurou ele em um papel chamado de carta, tá? E aí, qual é o problema desse tipo de papel? Ele tem um tamanho diferente do formato tradicional que vai ser aceito na sua monografia ou artigo, ou seja lá o que você estiver fazendo. E aí vai sair todo quebrado a tua formatação e a pessoa não vai aceitar, tá? Então faz parte do seu documento ter o formato exato de layout de margens superiores, tá ok? A margem esquerda, margem direita e margens inferiores. Isso é extremamente importante, tá ok? Para não ter problema depois para compor o documento. Segue a norma da BNT também, algumas formatações de página, e eu vou ensinar vocês a fazer a mais tradicional, tá ok? Então, aqui em qualquer local das páginas, o que eu vou fazer é, no caso ficheiro, no caso de vocês pode ser arquivo, opção configuração de página, tá ok? Configuração de página, você tem algumas opções. Vertical ou horizontal, se você quer, é aquela tradicional, retrato ou paisagem, né? Então, olha lá, eu posso mudar, né? Se eu quero que o meu documento fique em pé ou deitado, não é o caso nosso, nós vamos manter o padrão. Aqui é importante, ó, tamanho do papel. E aqui nós temos uma série de tipos. Olha o tamanho do papel, que é o nosso tamanho tradicional. O tamanho mais comum que a gente utiliza é o tamanho A4, tá ok? Que tem 21 centímetros por 29,7. Então, 29,7 de altura, 21 de largura. E aí você vai e me pega um desse aqui, por exemplo, ó, um papel de carta. Ou um papel jurídico, por exemplo, aqui, ó, que tem 21 centímetros de largura por 35 de altura. Olha só a diferença nessa formatação. E aí você vai ter um problema, porque teu documento vai estar todo desconfigurado, tá ok? Então, recomenda-se sempre o padrão A4, a não ser que seja explícito, que fale que vai ser um papel diferente, tá? Outro ponto importante é as metragens aqui, né? As margens de centímetro entre topo, inferior, esquerda e direita, né? Normalmente, aqui, vamos passar para o nosso exercício para a gente ver o que ele está pedindo, tá ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só um minutinho. Aqui. No nosso exercício, na página 70, ele fala as configurações que a gente precisa. Essas configurações normalmente são aceitas pela ABNT, tá? Então, superior esquerda, 3 centímetros. Inferior, direita, 2 centímetros. Então, vamos fazer essa mudança? Então, superior, 3 centímetros. E esquerda, 3 centímetros, tá ok? Inferior, 2 centímetros. Ó, vamos conferir. 2 centímetros. Direita, 2 centímetros, tá bom? E aí é só confirmar e dar um ok, tá ok? Olha lá, então já foi feita a configuração. Perceba a diferença da margem aqui, ó. 16 a 18, né? Vão dar 2. E aqui, ó, 1, 2, 3. Então aqui foi aplicado corretamente a nossa margem, tá ok? Do mesmo jeito aqui também, tá? Aqui no cabeçalho também já foi adicionado também corretamente a nossa margem, tá? Deixa eu só tirar dar um enter aqui. Pronto, não tem nada, tá? Então isso fecha aqui a nossa parte das margens. Por que que existe essa margem? Normalmente, aqui vem algum logo, alguma imagem específica da capa, contracapa, né? Para mostrar a instituição que você está fazendo. E do lado esquerdo é onde você vai prender as tuas folhas, onde a gente está acostumado a prender as nossas folhas aqui, aqui nos nossos documentos, tá ok? Então, é um espaço para você não prender
em cima de algum texto, por isso você tem essa margem maior aqui, beleza? Então, configuramos a margem. Falta agora somente incluir o número de páginas. Em artigos, normalmente, você não vai, talvez, utilizar essa numeração de páginas. Mas aqui, a título de exemplo, né, nós vamos fazer, tá ok? Como é que a gente vem fazer isso? Você tem duas formas. Primeiro, você precisa acessar o cabeçalho ou o rodapé do teu documento, tá? E você tem algumas formas de fazer isso. A forma mais fácil de acessar o cabeçalho é nesse espaço em branco onde eu estou aqui, ó, dá 2 cliques. Então, ó, 2 cliques você acessou a opção de cabeçalho, tá vendo? E se eu quero acessar o meu rodapé, do mesmo jeito, olha o espaço em branco aqui, ó, 2 cliques, tá aqui, você trabalhando no teu cabeçalho, tá ok? Então, uma forma bem mais prática, beleza? Vamos lá fazer o seguinte, então vamos incluir nosso cabeçalho, ó, 2 cliques, tá bom? Então, eu estou no meu cabeçalho. Agora, o que eu quero fazer é colocar o numeração de página. Eu quero a minha numeração no canto superior direito, beleza? Então, depois que eu acessei o cabeçalho, opção inserir, ó, números de páginas. E aqui ele tem algumas opções, ó. Se você colocar aqui, ó, você vai perceber, ele vai inserir as numerações 1 e 2, né, no canto superior, na parte superior, tá? Esse aqui, ele vai incluir em uma página sim e uma página não. Então, na primeira página não vai ser colocado, na segunda vai e por aí, tá ok? Esse aqui também vai ser inserido em todas as páginas, desconsiderando, desconsiderando não, desculpa, incluindo na parte embaixo, ou seja, no rodapé. Como a gente quer inserir no superior, então nós vamos colocar aqui, ó, tá? Atenção para a fonte que foi incluída no meu documento, no minha página. Olha só qual foi a fonte, ó, fonte Arial. Qual é a fonte que a gente está trabalhando no nosso documento? Times New. Então eu vou fazer a mudança, ó, Times New, tá ok? Tá no tamanho 11, tá ok? Só que ele não tá no lado que eu quero. Então eu vou fazer isso aqui agora, ó. Só selecionar meu texto e jogar para a parte direita. Eu posso até colocar algum texto aqui, se for o caso, para ficar mais organizado, tá? Lembrem-se que esse aqui depende muito de onde você vai estar trabalhando, porque nem todos vão aceitar esse texto página aqui, tá bom? Então, ó lá, incluir minha página 1, minha página 2. O que é legal é que, se eu incluir uma nova página, tá? Uma nova página, ele vai ser adicionado também, sem problemas nenhum, em todas as páginas que eu criar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu tô com 3 páginas, tá ok? E eu vou criar uma nova página depois da minha conclusão. Eu ensinei vocês na outra aula como que faço isso, né? Então eu quero inserir uma quebra aqui, uma quebra de página. Então vamos na opção inserir, ó, eu cliquei antes de onde eu quero que seja jogado para a próxima página, eu venho inserir, opção, inserir quebra, aqui ó, quebra de página, tá ok? Então joguei, ó lá, página 3, ainda está na página 3, só que eu vou fazer um teste diferente, eu vou jogar agora a minha referência para outra página, tá ok? Então vamos fazer isso, ó, guia inserir de novo, menu inserir de novo e uma nova página, ó, e automaticamente foi incluso lá a minha numeração de página. Beleza? Isso aqui, vamos ver o que mais que tem aqui no material para a gente seguir. Imagens a gente não vai trabalhar agora, vai ficar para uma próxima parte. E a cabeçalho e rodapé eu acabei ensinando vocês. A próxima aula nós vamos ficar com isso aqui, tá? Então o que eu tinha para essa aula de hoje, de vocês, era essa parte de formatação. Acho que vai dar uma ajuda grande para vocês em termos de formatação de documentos, tá ok? Principalmente que aqui a gente pegou mais a parte principal da BNT. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com questão de imagens e tabelas no Word. A gente pode trabalhar também, tá? Então o que eu tinha era isso. Espero que seja proveitoso. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Pode entrar em contato comigo que eu tento ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Então até mais, até a próxima aula. Tchau, pessoal.